Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dar início ao nosso culto. Louvor e adoração ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E eu convido você neste momento a curvar a sua cabeça, fazer uma oração silenciosa, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento, que fale ao seu coração através da palavra de Deus essa noite. Grande Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite como povo do Senhor, como povo chamado pelo nome do Senhor e como povo reconhecido como eleitos de Deus através do selo do Espírito Santo. E nós nos reunimos, ó Deus, nessa noite com o único objetivo de prestar adoração e louvor ao Teu santo nome, Pai. De prestar o nosso serviço, o nosso culto ao Senhor, porque o Senhor é muito digno de ser louvado, o Senhor é muito digno de ser adorado, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Aquele que nos ensina, Deus, a cada dia a vivermos de acordo com a Tua palavra, Pai. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nessa noite nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor, Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. O Senhor nos incomode, Deus, o Senhor nos transforme para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Salmo que fala a respeito da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor, da lei de Deus. Salmo 119. Vamos fazer a leitura a uma só voz, todos juntos, do versículo 1 ao versículo 16. Ou do verso 1 ao verso 16. Salmo 119. O salmo mais longo da Bíblia, né? Salmo que trata a respeito da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura juntos, a uma só voz, do versículo 1 ao versículo 16. Lemos duas estrofes deste salmo. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 16. Leitura a uma só voz. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, diz a palavra do Senhor no Salmo 119, verso 4. E de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Pergunta o verso 9, observando segundo a tua palavra. E o verso 11 ainda diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós lutamos contra o pecado, e na nossa luta contra o pecado, o que nos auxilia é a palavra de Deus, é meditar, é guardar os mandamentos do Senhor, observar a lei do Senhor, lembrar, trazer a memória. Verso 16 ele encerra dizendo, não me esquecerei da tua palavra. Nós
lutamos contra o pecado guardando a palavra de Deus, trazendo a nossa memória, lembrando os decretos do Senhor, os mandamentos do Senhor e a lei do Senhor. Seremos neste momento alguns instantes de oração silenciosa, em confissão, contrição, com respeito aos nossos pecados, aqueles que vão contra a lei do Senhor, aqueles que vão contra os preceitos estabelecidos pelo nosso Deus. Após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Bill, faça uma oração de confissão pública pelos nossos pecados. Nós vamos ainda entoar um hino de contrição, também de confissão. Enquanto você canta, medite também nas palavras, na letra dessa canção. Louvado seja o nosso Deus.
Ainda mais um parágrafo do Salmo 119, agora nós leremos juntos, do verso 97 ao verso 104. Em louvor à palavra do nosso Deus, à lei do Senhor. Salmo 119 ainda, do verso 97 ao verso 104. Leitura a uma só voz. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Quanto amo a tua lei! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Que assim seja a palavra de Deus em nós, que traga para as nossas vidas, para as nossas almas, saciedade, que sacie a nossa fome, a nossa sede, e nos traga prazer, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções, seremos conduzidos pela nossa equipe de louvor neste momento. Vira todo mundo que está no seu lado e fala: que bom que você veio.
Meus irmãos, nós vamos entoar ainda mais uma canção. E ao entoarmos essa última canção, você terá a oportunidade de trazer através do laço seu dízimo e a sua oferta. Lembrando aqui dos salmos que nós lemos, dos trechos do salmo que lemos, fala a respeito do amor à lei do Senhor. O dízimo, a oferta, fazia parte da lei cerimonial no Antigo Testamento. E foi um costume, um ato que a igreja do Novo Testamento também manteve, de levantar ofertas para o sustento da obra do Senhor e propagação do Evangelho do Reino. Nós fazemos isso cumprindo a lei do Senhor e dessa forma nós também demonstramos quanto amamos a lei do Senhor, quanto amamos essa ordenança, esse mandamento do Senhor. Então você tem a oportunidade com alegria, quando louva ao Senhor, agradecendo a Ele pelo amor incondicional, pelo amor imenso que Ele tem para com as nossas vidas, também expressando a sua adoração, o seu louvor, trazer o seu dízimo e a sua oferta para o altar das vitórias.
agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar falando com o Senhor, mais essa oportunidade, ó Pai, de estar te louvando, Pai, pela grandeza do Senhor. Pai, nós somos gratos, Pai, por cada dia, somos gratos, Pai, pela misericórdia do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que você tem feito na vida de cada irmão, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite aqui, cultuando a Ti. Senhor, Pai, aceita, Pai, o nosso louvor, aceita, Pai, a nossa oração, aceita, Pai, o dízimo, Pai, que é conspirado, Pai. Pai, tudo, Pai, que eu feito, seja, Pai, o regular no nome do Senhor. Ensina-nos, Pai, nos orar, ensina-nos a agradecer, Pai, pelo privilégio, Pai, que temos de poder estar cultuando o Senhor, pela salvação, Pai, do Senhor Deus, pela mensagem, Pai, que nós vamos ouvir, ó Pai, de Ti. Nós podemos, ó Pai, guardar, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração e colocar de dia prática, Pai, para a nossa vida espiritual. Nós te oramos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante o mês de fevereiro nós temos meditado a respeito de Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Nós começamos no domingo passado falando do texto de Deuteronômio, capítulo 6, onde nós temos essa expressão, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós vimos com a importância da lei do Senhor e de guardar e de ouvir, a palavra do nosso Deus. Hoje e no próximo domingo nós vamos meditar no texto de Êxodo 20. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Texto conhecido dos 10 mandamentos. Nós faremos a leitura dele completa, do versículo 1 ao versículo 17. Tudo na mensagem de hoje nós vamos nos ater até o versículo 11. Êxodo capítulo 20. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Isso é também chamado dentro da teologia de decálogo, os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Nós iniciamos também às quartas-feiras uma série de estudo baseado nos 10 mandamentos, falando da interpretação que o Catecismo Maior, um dos símbolos da igreja, traz os 10 mandamentos. E eu te convido também a participar às quartas-feiras, virtualmente ou presencialmente, do nosso estudo bíblico e aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20. Leitura do versículo 1 até o versículo 17. Como nós temos desafiado os irmãos aí a gravar, a memorizar os 10 mandamentos na sua ordem, vamos fazer essa leitura todos juntos também, a uma só voz. Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos ler com temor e tremor a palavra do nosso Deus, lembrando que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Faça uma oração mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração por meio dessa palavra. Grande Deus, estamos diante da Tua lei, da Tua palavra, Pai. E quem de nós, ó Deus, quem dentre de nós, Pai, poderia sequer, jamais cumprir toda essa lei do Senhor? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo, e em Cristo Jesus toda essa lei foi cumprida, para a honra e glória de Deus Pai. Mas, ó Deus, o Senhor deixou isso transcrito, escrito, traduzido na Tua palavra para o nosso aprendizado, crescimento e ensinamento. E o nosso desejo nessa noite é que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a guardar a lei do Senhor, a guardar os preceitos do Senhor e principalmente, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, vivendo dia após dia, de acordo com a Tua lei, para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todos nós vivemos de acordo com regras. Todos nós seguimos algum padrão de conduta, todos nós nos comportamos de determinada maneira por determinadas razões. Quando você se torna membro de uma comunidade, quando você se torna membro de uma igreja, você se submete à forma de funcionamento, à forma de organização, à forma de doutrina daquela igreja ou daquele lugar onde você está se reunindo. Da mesma maneira é quando você se alista ou quando você busca ir fazer parte de algum conselho estudantil, de algum time de futebol, quando você tem carteirinha ou é associado a algum tipo de associação ou de sociedade, ou como empregado, como funcionário de uma determinada empresa. Todos nós vivemos de acordo com regras. Talvez, nós não façamos parte de nenhuma dessas comunidades, mas você tem posturas, você tem posicionamentos, porque lá atrás, na sua experiência de vida, você já se decidiu por algumas coisas. E você diz, não, eu me comporto de determinada maneira. Eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você já tomou decisões e até mesmo decisões de vida. Tem coisas que eu aceito e tem coisas que eu não aceito. Tem coisas que comigo funcionam e tem coisas que comigo não funcionam. Todo mundo vive de acordo com determinadas regras, determinados padrões. Mas a palavra de Deus nos chama a viver, nos leva a viver sobre um padrão de vida que é excelente, sobre um padrão de vida que almeja, que visa a perfeição, sobre um padrão de vida que é elevado, que é o padrão de Cristo. Nós já temos ensinado e temos falado que os cristãos, são imitadores de Cristo e devem viver de acordo com Cristo, como Cristo viveu. E Jesus Cristo viveu para cumprir a lei do Senhor. Essas regras são as regras que determinam a maneira como nós devemos viver. Essas regras são as regras pelas quais nós devemos tomar decisões, nós devemos experimentar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, fazer as coisas vivendo de acordo com a lei do Senhor, com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Essas regras se encontram registradas também no livro de Êxodo. E nós sabemos aí que esses 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fazem parte de um todo. Acredita-se que a autoria desses livros seja de Moisés. Moisés é quem escreveu esses livros. Deuteronômio foi finalizado provavelmente por Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés. E esses livros, eles apresentam a lei do Senhor, a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Moisés continua aqui em Êxodo a história que veio lá de Gênesis. Em Gênesis nós vemos Deus criando o mundo, Deus fazendo aliança com Adão, Deus fazendo aliança com Noé, Deus fazendo aliança com Abraão. E diz a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis que faria dele uma grande nação, um povo, que daria a eles uma terra, que daria a Abraão descendentes, que daria a Abraão principalmente a sua presença. O Senhor diz a Abraão lá em Gênesis 12, 3, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus marca Abraão, diz a Abraão, elege Abraão e diz a ele, olha, eu vou ser com você, eu serei com você, eu sou o seu Deus. Deus quer se relacionar com esse povo, com essa nação que vai surgir a partir de Abraão.
Mas lá mesmo em Gênesis 12, Deus já anuncia, ou pré-anuncia a Abraão: olha, os seus descendentes eles vão para uma terra estrangeira. Os seus descendentes na 4ª geração vão passar dias difíceis, períodos difíceis. Eles serão levados daqui, mas não se preocupe, porque eu vou os trazer de volta. Eu vou trazer esse povo de volta para a terra que eu entreguei a eles. E isso Deus faz, e Moisés registra isso em Êxodo, de uma forma maravilhosa, operando grandes milagres e sinais e pragas no Egito. Deus livra o seu povo, Deus liberta o seu povo do cativeiro, da escravidão. E Deus chama o seu povo a viver um relacionamento com Ele. Deus é um Deus pessoal. Ele é o Deus Yahvé, Ele é o Deus aliança, Ele é o grande eu sou. E Deus Ele entrega ao seu povo, por meio de Moisés, a sua lei. A lei perfeita de Deus que identifica o seu povo como seu povo. Essa lei que marca aquele povo de uma forma diferente. Essa lei que é a característica, que diz respeito à forma como esse povo, que é o povo de Deus, deve viver. Mas nós queremos olhar para esse texto hoje e nos perguntar o que essa lei especial nos ensina a respeito de Deus. Que ensinamentos nós temos? O que nós podemos ouvir da palavra de Deus a respeito do próprio Deus? O que essa lei especial nos ensina a respeito de Deus? E nós vamos trabalhar aqui esses 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento da humanidade com Deus, buscando responder a essa pergunta: o que essa lei especial nos ensina a respeito de Deus? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está se identificando com esse povo, Deus está se apresentando a esse povo através de Moisés, e Ele está dizendo aqui: eu sou o Deus de vocês. Vocês viram, vocês observaram tudo o que aconteceu no Egito. Vocês viram que as águas sendo transformadas em sangue, as rãs, a peste nos animais, as úlceras nos homens. Vocês viram as trevas, vocês viram a chuva de pedras, os gafanhotos. Vocês viram todas essas coisas. Vocês viram o mar se abrir para que vocês pudessem passar a seco, para que vocês fossem libertados do Egito. Vocês viram o mar se fechar sobre os cavaleiros e as cavalarias do Egito. Eu sou esse Deus. Deus está se apresentando aqui a esse povo por meio de Moisés, dizendo: eu sou esse Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo a eles: eu fiz isso. E eu fiz isso porque eu tenho o objetivo de ter um relacionamento com vocês. Eu tenho o objetivo de viver uma vida com vocês, estar presente no meio de vocês. Nós vamos ver mais à frente, nos textos de Levítico principalmente, a respeito da purificação do povo, da lei cerimonial. E Deus dá instruções lá no livro de Levítico, inclusive a respeito das necessidades do ato de fazer as fezes da humanidade, que aquilo não poderia estar no meio do acampamento do povo de Deus, porque Deus habitaria no meio do seu povo. Deus é um Deus que estaria no meio do povo, se relacionando com o povo. Ele diz: olha, vocês são um povo separado, vocês são um povo especial, vocês são chamados a serem um povo santo, porque eu, Senhor, Deus de vocês, tirei vocês da terra do Egito. Eu, o Deus de vocês, operei essas coisas. E quem é esse Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que fez essas coisas? Quem é esse Deus? Lá em Êxodo 3 nós vemos o Senhor chamando Moisés. E quando o Senhor chama Moisés, Moisés pergunta a ele, questiona ele: Senhor, o Senhor vai me mandar lá para o meio desse povo de Israel, e eles vão me perguntar: em nome de quem você está vindo? Quem é que enviou você? Como foi que você chegou até aqui? E o Senhor diz a Moisés: diga a eles que o eu sou me enviou. O eu sou, Yahvé, aquele que é. Isso está traduzido ou associado à versão da palavra que é o verbo ser. Deus está dizendo àquele povo: eu sou, e isso basta. Ele é o ser existente supremo. Ele é a origem de todas as coisas criadas, porque Ele é. Ele é a razão de ser, Ele é Deus. Ele é Deus. E que Deus é esse? Nós aprendemos a respeito dele, da sua natureza e de como devemos nos relacionar com ele através da sua lei. A primeira coisa que o Senhor diz a este povo: não terás outros deuses diante de mim. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o contexto em que essa história está sendo contada, em que o Senhor está entregando essa lei a Moisés? Veja, esse povo acabou de sair do Egito. O Egito que tinha lá os seus faraós, os seus imperadores como encarnação de deuses. O faraó era literalmente um deus na terra, aquele que deveria ser adorado.
Fora os demais deuses, os outros deuses no Egito que tinham seus representantes como sacerdotes e sacerdotisas. Este povo está sendo levado para a terra de Canaã. A terra de Canaã, quando eles chegam lá, ela já havia sido habitada, já havia sido povoada por diversos povos, povos pagãos, povos que cultuavam outros deuses, que serviam outros deuses, que adoravam o sol, a lua, que adoravam árvores, que adoravam rio, e reconheciam em todas essas formas deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Que Deus é esse? O que essa lei especial nos ensina a respeito de Deus? Primeira coisa, que Deus é o único e verdadeiro Deus. Deus é o único e verdadeiro Deus. Nossa confissão de fé afirma isso. Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. E tem como base o texto de 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, eu quero ler com os irmãos. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja, e ele diz, falando a respeito do testemunho que essa igreja tem dado: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. Nós vemos no Salmo 115 a canção de louvor ao Senhor, e que diz que as obras das mãos dos homens, os ídolos, não passam de obras de mãos humanas. Eles têm olhos e não enxergam, eles têm ouvidos e não ouvem, eles têm boca e não falam, o seu nariz não sente cheiro, as suas mãos não apalpam. Assim são os ídolos, assim são os deuses pagãos, assim são essas coisas nas quais as pessoas acreditavam. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. As pessoas podem ter uma fé num ser superior, num ser diferente, em algo diferente, mas apenas Deus, Ele é o único e verdadeiro. E Paulo diz que a igreja em Tessalônica testemunhou, através da sua vivência, através da sua vida, eles testemunharam de Deus, o único vivo e verdadeiro. O único vivo e verdadeiro. Somente Deus é o verdadeiro Deus. Ele é o único vivo e verdadeiro Deus, que se manifesta, que fala e se comunica com o seu povo, e que chama o seu povo a se relacionar com Ele. Em João capítulo 5, versículo 26, nós temos o Senhor Jesus dizendo: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Jesus está falando da natureza dele, que é semelhante à natureza do Pai. E ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu também ao Filho que o tivesse. Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus, porque Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Todos os outros seres são dependentes, todos os outros seres são criados, todos os outros seres precisaram ser gerados de alguma forma. Deus não, Ele tem vida em si mesmo. Esse é o único e verdadeiro Deus, e por isso somente Ele deve ser adorado. Toda essa lei do Senhor caminha e combate de frente idolatria. Toda a lei do Senhor fala a respeito disso, do problema do coração do homem, que é a idolatria, o desvio do Senhor. E por isso Deus já começa instruindo o seu povo, falando a respeito de si mesmo: não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único e verdadeiro Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui a respeito de Deus, o que essa lei especial nos ensina a respeito dele: não farás para ti imagem de escultura, versículo 4, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus é esse? Ele é um ser transcendente. Ele é um ser transcendente. Ele é um Deus que está para além de tudo aquilo que nós possamos imaginar, para além de tudo aquilo que nós possamos dizer ou fazer. Olha como é que o Senhor vai instruir o seu povo, aquele povo que está indo para o meio de vários povos que adoram imagens de esculturas, vários povos que fazem imagens do sol, da lua, das estrelas para adorar. Deus diz a esse povo: não façam nenhuma imagem de mim.
Não façam para vocês imagem de escultura. Não olhem para aquilo que está nos céus, não olhem para aquilo que está na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não façam imagem, não tentem me representar. Ele está para além de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Essa é a ideia de transcendência. Deus é um Deus que está além, ainda que na sua transcendência Ele se relacione conosco. E aí nós chamamos isso de imanência. Deus se relaciona com o seu povo, mas Ele está para além de tudo aquilo que nós conseguimos imaginar. Lembra do nosso estudo a respeito de Apocalipse capítulo 4? Nós fizemos na EBD há algum tempo atrás. João, quando ele tem a visão do trono, quando ele olha para aquele trono, ele vai dizer: olha, o que eu via era semelhante no aspecto a pedras preciosas. O que eu via era semelhante no aspecto a algo que eu estou tentando descrever, mas eu não consigo. Esse é o nosso Deus. Ele é transcendente. Ele está para além de tudo aquilo que nós consigamos pensar ou imaginar. Isso está de acordo com o que diz o profeta Isaías, capítulo 55 da sua profecia, do seu livro. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo vai dizer, em suas cartas vai escrever assim, que o barro não pode questionar o oleiro, aquele que o fez. Essa é a ideia que Isaías está trazendo aqui. Deus está exortando o seu povo, chamando a atenção do seu povo, dizendo: os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que vocês conseguem entender, são mais altos do que vocês conseguem imaginar. E muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus e entender Deus, e dizer assim: Senhor, mas por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo aquilo? Deus, Ele é transcendente, e é por isso que Ele não deve ser representado por nenhuma imagem, porque Ele está para muito mais além do que qualquer coisa que nós consigamos imaginar. E Ele fala a respeito da sua justiça, mas nós vamos comentar disso no terceiro ponto, dizendo que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Ele também diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia de Deus, ela é maior, ela é superior. Ainda que Ele faça justiça, ainda que Ele manifeste a sua justiça de forma plena, fiel, a sua misericórdia não tem fim. Salmo 100, verso 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Esse Deus, Ele é transcendente. Esse Deus, Ele está para além de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Quando nós falamos a respeito do relacionamento interpessoal, no próximo domingo nós vamos falar disso, dessa característica de Deus, que é ser perdoador. Você já pensou nisso? Quantas vezes nós não dizemos: não, comigo tem limite, até aqui eu consigo ir, mas daqui eu não vou. Deus vai. Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ele é transcendente. Deus é único e verdadeiro. Deus é transcendente. Deus também é juiz. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus, Ele é juiz. Deus, Ele é juiz. Nós já lemos aqui no verso 5 que o Senhor visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Isso aqui, meus irmãos, não está falando de maldição hereditária. Nós precisamos esclarecer isso. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tem toda e qualquer maldição sobre a sua vida quebrada, porque o poder de Cristo, o Espírito Santo que habita nele, não pode permitir isso. Mas o pecado tem consequências. O pecado tem consequências, e nós vemos isso se alastrando na vida das famílias. Um histórico ruim que vai trazendo consequências ruins para as famílias. Deus, Ele é esse Deus que manifesta a sua justiça, visitando a iniquidade dos pais aos filhos. Mas Ele é também o Deus que faz justiça por causa do seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós muitas vezes falamos a respeito disso no sentido de ninguém pode citar, ninguém pode mencionar o nome de Deus. Cuidado se você vai falar o nome de Deus. Isso aqui está muito associado também à questão própria da cultura semita, dos judeus, onde o nome tem um significado, onde o nome tem um sentido. Quando o filho nascia, ele já nascia com um propósito designado. O filho já nascia com algo a ser feito, com uma missão.
e ele recebia um nome que estava de acordo com essa missão, e Deus está mostrando ao seu povo que ele também tem um nome que traz para ele uma responsabilidade, o ser. Ele é o ser, ele é aquele que é. Eu sou o teu Deus, versículo 2, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus está apresentando aquele povo dizendo: olha, o meu nome também tem valor, o meu nome também é importante. Eu sou, e eu sou aquele que faz justiça, eu sou aquele que manifesta a justiça. Nós vimos hoje pela manhã no Apocalipse capítulo 20, como o grande juízo vai acontecer, como o grande juízo vai suceder, e como os ímpios terão as suas obras colocadas em conta, por causa dos livros, por onde estão escritos tudo aquilo que foi cometido, porque eles não se arrependeram, porque eles não reconheceram o Senhor como único e verdadeiro. Deus, ele é o verdadeiro juiz, e ele faz justiça, e ele manifesta a justiça, e ele age em favor do seu povo. Deuteronômio capítulo 32, de 35 a 39, Moisés exalta o Senhor por causa do livramento que o Senhor fez. E olha o que Moisés fala a respeito de Deus. Deuteronômio 32, de 35 a 39. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora, verso 39, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o Senhor, esse é o Deus que executa a justiça. Não há outro como Ele. Onde estão os deuses de vocês? Essa é a pergunta que é feita na canção de Moisés lá. Onde estão os deuses de vocês, a quem as gorduras, os sacrifícios que vocês ofereceram agradaram? Somente o Senhor é quem faz justiça ao seu povo. O Senhor triunfou gloriosamente, precipitando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés diz isso quando o Senhor liberta o povo do Egito. Deus é o Deus que faz justiça, Ele é o Deus que é juiz. E nós vemos isso porque o Senhor tem zelo por causa do seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, aquele que não guardar, que não se lembrar que Deus é um Deus santo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, versículo 8. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. Deus é transcendente, Deus é juiz, Deus é o provedor do descanso. Deus é o provedor do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus está conversando, está dialogando, está trazendo esse povo um ensinamento que Ele já havia trazido. O maná já havia caído do céu e Moisés já havia instruído ao povo: olha, no 6º dia vocês devem recolher maná em dobro, porque no 7º dia não cairá. No 7º dia você não deve trabalhar, você deve descansar. E Deus tem tanto zelo por esse mandamento, por guardar essa coisa, que Ele vai usar Moisés para dizer ao povo: não farás nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o forasteiro que estiver com vocês na cidade. Ninguém. Guarda o dia de descanso, guarda o dia do Senhor. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus irmãos, não é novidade para ninguém essa narrativa de Gênesis, a criação. Deus criando o mundo, Deus criando todas as coisas em 6 dias. E ao 7º dia Deus descansa. Porque Deus cria o homem para o trabalho, mas Deus sabia que o homem não poderia nem deveria se exceder no trabalho, mas o homem deveria descansar na provisão que vinha do Senhor. Deus, Ele é o provedor do descanso. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, diz o Salmo.
E nós já falamos a respeito desse salmo aqui e dissemos que isso não deve ser mote de preguiçoso, né? Eu vou dormir porque Deus vai me dar. Não é isso, mas Deus sabe das nossas necessidades. Deus conhece cada uma das nossas necessidades antes que nós peçamos a Ele. O Senhor ordenou o descanso para que nós entendêssemos e aprendêssemos a nos deleitar, a confiar nele. Nós devemos descansar e descansar no Senhor. Jesus diz, Mateus registra, no capítulo 10, 11: tomem sobre vocês o meu fardo, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Lancem sobre mim o fardo de vocês, deixem que eu carregue o fardo de vocês, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Tomem esse sobre vocês. Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é transcendente, Ele é juiz, Ele é o provedor do descanso. Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. E quantas vezes nós não estamos aí desenfreados nas nossas vidas, buscando trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, nos entregando, depositando todas as nossas forças, a nossa confiança, nos esquecendo do descanso que foi criado por causa de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Ele abençoou o 7º dia. Por isso Ele santificou o 7º dia. Por isso Ele nos deu a ordem de descanso, para que nós aprendêssemos que Ele é o Criador de todas as coisas, para que nós aprendêssemos a nos relacionar com Ele. É por isso que Ele ordena um dia em que o povo deveria voltar-se completamente para aprender, para entender, para confiar, para depender dEle. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor, que é o provedor do nosso descanso. Ele é o provedor do nosso descanso físico, e Ele é o provedor principalmente do nosso descanso espiritual, do nosso deleite espiritual através de Cristo. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Cristo é esse dia perfeito que Deus santificou, o caminho que nos apresenta a Deus. Lembra-te do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Guarda essas coisas, pratique essas coisas. E lembre-se que nós nos relacionamos com um Deus que é único e verdadeiro, que é transcendente, que é juiz, que é o provedor do descanso. É isso que nós aprendemos na lei especial de Deus a respeito de Deus. Como nos relacionar com Deus? Conhecendo a Ele, entendendo quem Ele é. Somente Ele deve ser adorado e reconhecido como Deus. Ele é o grande eu sou, aquele que nos libertou do cativeiro do pecado. O Senhor libertou o seu povo do Egito. Entrega essa lei, esses mandamentos ao seu povo, dizendo isso. Ele tirou-nos do cativeiro, da escravidão do pecado. Nós relacionamos com Ele conhecendo quem Ele é. Deus verdadeiro, Deus transcendente, Deus que é juiz, Deus que nos provê o descanso. E eu quero concluir lendo o último parágrafo do Salmo 119, o salmo que nós lemos na abertura desse culto, que fala a respeito dos mandamentos da lei do Senhor. Salmo 119, a partir do versículo 169, o último parágrafo aí deste salmo, que encerra esse salmo que trata a respeito da lei do Senhor. Salmo 119, a partir do 169, do verso 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A lei do Senhor é o que traz para nós o esclarecimento de quem nós somos. Quando confrontados com um Deus que é vivo e verdadeiro, quando confrontados com um Deus que é transcendente, que é juiz, que é o provedor do descanso, nós fazemos essa oração: Senhor, ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. Não se esqueça da lei do Senhor. Não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Essa é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Curva a sua cabeça.
Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Deus, como Tu és bom, como Tu és amável, como Tu és santo e muito digno de ser louvado. Senhor, somente o Senhor é digno de toda adoração e todo louvor. Senhor, o desejo do nosso coração é Te amar cada vez mais, é conhecer ao Senhor cada vez mais, é saber quem é o Deus com quem nós nos relacionamos. E por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós que andamos como ovelhas desgarradas, procura-nos, Senhor, e encontra-nos, Senhor, porque nós nos lembramos dos mandamentos do Senhor, Deus. Nós reconhecemos a nossa inadequação, nós reconhecemos, ó Deus, que nós não somos dignos de estar diante desse Deus que é perfeito, que é santo, que é justo em tudo, mas nós queremos viver, ó Deus, de acordo com os padrões da Tua lei, de acordo, ó Deus, com aquilo que a Tua palavra requer de nós. Nos auxilia, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, de cada uma das famílias da nossa igreja, de cada um, Deus, dos irmãos que nos visitam nessa noite. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida de santidade, de louvor ao nome do Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos guarde ao retornarmos para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, ó Deus, uma semana, Deus, de vitória na Tua presença. Ó Deus, que no nosso trabalho nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor e honrar ao Senhor. Que nas nossas casas, com as nossas famílias, ó Deus, com as nossas esposas, filhos, Pai, ó Deus, nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos ajude a glorificar o Teu nome em todas as coisas, ó Deus, para honra e glória do Senhor, Pai. Ó Deus, o desejo do nosso coração é sermos cada vez mais marcados, reconhecidos como povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as ternas consolações do doce Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, cada um de vocês que está conosco essa noite, seja a primeira vez ou não, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade e nos procure a gente aí. Nós estamos agora colocando os nossos cultos também no YouTube, estamos com uma página no Instagram. Procure a gente, tenha mais informações sobre a nossa igreja, nós estamos à disposição dos irmãos. Na quarta-feira, às 19h30, temos o nosso estudo bíblico. Participe com a sua família, temos estudado também os 10 mandamentos. E não deixe de ouvir essas mensagens, não deixe de meditar na palavra do Senhor. No próximo domingo nós continuamos falando a respeito dos 10 mandamentos, tratando aí do 5º mandamento em diante, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.